Este painel, o próximo painel, trata dos desafios de quantificar os danos de massa de forma justa e eficiente. O moderador será o Dr. Murilo de Aragão. Uma salva de palmas. O Dr. Murilo de Aragão será acompanhado por Alexandre D'Ambrósio, que se vai juntar a nós através de Zoom, Cristiano Coelho, Grace Mendonça, Marcos Ferrari, Ministro do STJ, Ricardo Vilas Boas Cueva. Uma salva de palmas. Sozinho ainda. Vou começar com o Alex. Combinado. Um passo para você. Combinado. Fica do meu lado. Tudo bem com o tornozelo, Alex? Não estou te ouvindo, Alex. Não está? Agora sim. Ah, que bom. Você foi jogar futebol, Alex? O que houve? Não, eu fui... Chutei o pau da barraca, como dizem aqui, né? E fraturei tanto. Vocês estão me ouvindo todos ou só você? Bom, vamos começar? Bom, sem mais delongas, iremos iniciar aqui o nosso painel sobre conceitualização e quantificação de danos de massa. Eu, abusando da minha posição de moderador, farei brevíssimas considerações. O primeiro é dizer que o dano de massa é um tema absolutamente complexo, cuja abordagem exige uma combinação de conceitos, métodos robustos de quantificação e cuidados, sobretudo, para evitar excessos na promoção, excessos tanto na reparação quanto na precisão desta reparação ao dano causado. Ela se refere diretamente com a questão da segurança jurídica e deve ser tratada, quando vi aqui o Ministério Público de Minas Gerais, realmente dentro de uma racionalidade, sobretudo por conta da pressão que a opinião pública às vezes exerce sobre a questão, aquele prende e arrebenta, que foi a expressão que o douto promotor usou, de se promover justiça a qualquer preço. E nós devemos ter a consciência de que o tema tem que ser tratado com muito equilíbrio e mesmo enfrentando as tendências e os humores da opinião pública. Que se fosse apenas por esse caminho, não precisava nem haver julgamentos, já se definia por conta do que a maioria da população acredita sobre determinado tema. Então, eu começo passando a palavra para o doutor Alexandre D'Ambrósio, que está aqui, ele vai falar aqui online. Ele estava jogando futebol, quebrou o tornozelo e aí não veio aqui para a nossa palestra. Vocês me ouvem? Me ouvem bem? Sim. Ouvem. Vocês me enxergam também? Não. Enxergamos. Eu estou no meu escritório em casa, tá? Eu estou sentado numa cadeira de roda, infelizmente lamento muito não poder estar aí com vocês. Eu saltei de uma banqueta de 50 centímetros de altura e torci o pé, fraturei o tornozelo em 2 lugares, mais o tendão. Então, só por isso que eu não estou aí. Lamento muito perder a companhia de vocês e especialmente o coquetel que foi anunciado agora há pouco. Mas muito obrigado, que é uma honra participar desse painel com o Murilo, que é o homem que mais conhece Brasília do mundo, com certeza, a Cristiane Coelho, a ministra Grace Mendonça, que tive o prazer de conhecer quando ela ainda estava na AGU, o Marcos Ferrari e um grande amigo de infância, que é o Ricardo Vilas Boas Cueva. Um prazer muito grande
partilhar desse painel com vocês. E agradeço muito à FIB pelo convite, a pessoa do ministro Gilmar Mendes e do Eduardo Jorge, e especialmente ao Murilo por me incluir nesse painel. Eu vou centrar minha fala num tema para o qual eu tive certa experiência prática, que é a resolução e quantificação de danos em desastres ambientais, mais especificamente no contexto de rompimento de barragens. Eu cheguei à Vale em 2018, 2 anos e meio após o rompimento da barragem da Samarco, em Mariana, e 9 meses antes do rompimento da barragem de Brumadinho, que ocorreu em 25 de janeiro de 2019. E, por isso, eu pude trabalhar diretamente na resposta à tragédia de Brumadinho e também na construção de uma solução para o caso de Mariana. Quando aconteceu Brumadinho, no mesmo dia eu fui ao local e comecei, desde o início, a me reunir com famílias de atingidos, com ministérios públicos, defensorias, Estado, e durante 2 anos e meio eu pessoalmente negociei o acordo de Brumadinho, que acabou sendo celebrado em 4 de fevereiro de 21. A Vale já tinha, antes de Brumadinho, enfrentado o rompimento da barragem da Samarco, em Mariana, em 5 de novembro de 2015, e eu não estava na Vale à época, mas logo que cheguei, logo que eu entrei na Vale, me envolvi na gestão da Fundação Renova, tentando encontrar um modelo que pudesse funcionar de maneira mais eficiente. E, como sabem, a solução adotada no caso de Mariana foi muito diferente daquela que adotamos em Brumadinho. No caso de Mariana, a ideia de criar uma fundação veio da Procuradoria do Estado de Minas Gerais, e acabou sendo criada a Fundação Renova, que tinha como missão avaliar os danos coletivos, individuais e criar programas de reparação. Foram criados 42 programas de reparação. E esses programas se mantinham em andamento sem uma forma concreta de quitação e mesmo uma metodologia auditável de como é que seria feito o cálculo e a construção desses danos. E a intenção da Fundação foi louvável, a ideia era de retirar a responsabilidade das empresas que seriam causadoras do dano, mas provou-se ineficaz. Na minha opinião, uma das maiores dificuldades no caso da Fundação foi de ser uma solução terceirizada e com uma complexa gestão, que eram 3 empresas envolvidas, mais 2 estados, a União e representantes de entidades participando da governança. E, com isso, não conseguimos avançar. De todo caso, o acordo que levou à criação da Fundação Renova já previa uma repactuação, que foi essa que foi concluída no final de outubro deste ano, sobre a qual vou falar um pouquinho mais adiante. Voltando a Brumadinho, como eu já tinha conhecimento da experiência da Fundação Renova, que nós avaliávamos como não eficaz, na negociação do acordo de Brumadinho, nós decidimos assumir diretamente a responsabilidade pela reparação. Assumir diretamente a responsabilidade pela solução do problema. Essa foi a maneira que nós nos apresentamos publicamente. Isso permitiu uma gestão mais eficaz e uma solução mais rápida. Além disso, nós abrimos mesas de conciliação para atender as pessoas atingidas diretamente, de modo a individualizar cada pleito e calcular valores de indenização caso a caso. Essa foi uma solução eficaz, pois permitiu a celebração de acordos individuais com mais de 14 mil pessoas, essas pessoas que vieram falar diretamente com a empresa para discutir suas perdas conforme individualizadas. E, com base nessa experiência adquirida na construção do acordo de Brumadinho, nós decidimos buscar depois uma solução semelhante na repactuação, no caso de Mariana, para tentar reproduzir alguns dos aprendizados. E, após 3 anos e meio, nós, envolvendo inúmeras partes, uma negociação complexa, em 25 de outubro deste ano, nós conseguimos celebrar um acordo global com uma efetiva quantificação de indenizações e compensações devidas e abrindo um caminho para reparações individuais também dos indivíduos que se consideram atingidos e elegíveis por isso. Isso só foi possível graças a uma mediação excelentemente conduzida, primeiramente pelo
o Luiz Fernando Bandeira de Mello, na época o conselheiro Luiz Fernando, conselheiro da SNJ, que conduziu a abertura da mediação, e concluída pelo desembargador Ricardo Rabelo, do TRF-6, e depois homologado pelo próprio STF em 5 de novembro. Então, está bem recente esse ponto. Em ambos os casos, tanto Brumadinho quanto Mariana, o principal desafio para a construção de um acordo foi, sem dúvida, a classificação, avaliação e quantificação de danos. Por isso, esse painel de hoje é um fórum extremamente oportuno para falarmos um pouco dessas experiências concretas. No caso de rompimento de uma barragem, a tragédia não é apenas ambiental, é um desastre com inúmeras dimensões, afeta o meio ambiente, as comunidades locais, a economia de regiões inteiras. No caso de Brumadinho, tivemos uma dimensão também trabalhista, por se tratar de um universo de trabalhadores da própria Vale. Por isso, a quantificação de danos precisa considerar diversas dimensões. Sem dúvida, o ambiental, que é a extensão da degradação de ecossistemas, perda de biodiversidade, poluição de recursos naturais. Isso inclui, por exemplo, a medição de contaminação de solos, rios, aquíferos. No caso de Mariana, o rompimento levou à suspensão da atividade pesqueira, gerando uma miríade de outros danos à atividade econômica e cultura locais. Do ponto de vista social, o impacto sobre populações locais, incluindo o deslocamento de comunidades, perda de meios de subsistência, danos ao patrimônio cultural. No caso de Mariana, por exemplo, foi preciso reassentar 2 comunidades inteiras. Lado econômico, sem dúvida, custos diretos e indiretos, como perdas agrícolas, prejuízo de atividades como a pesqueira, que eu acabei de mencionar, e custos de recuperação ambiental, e saúde pública, que tem que fazer a avaliação do aumento de doenças causadas pela exposição a substâncias tóxicas. E, no caso de Mariana, nós lidamos com o cenário do aumento do custo do SUS, que acabou também sendo compensado através de um fundo de recuperação da saúde no acordo final de Mariana. O maior desafio, em todo caso, é a dificuldade ou até a impossibilidade de se mensurar e quantificar danos intangíveis. A mais complexa de todas, evidentemente, é a perda de vidas humanas. É impossível valorar uma vida humana pela dimensão da perda. E quando não é possível reparar, como no caso de vidas humanas, o que é possível, o que se procura fazer é compensar as pessoas pela dor, pelo sofrimento, buscando formas de atenuar essa dor. E, em momento algum, um acordo de reparação, ou mesmo uma indenização, pode ter a pretensão de apagar uma tragédia, fazer voltar o tempo. Isso, obviamente, não é possível, mas acredito, pessoalmente, ser possível, sim, atenuar a dor e sofrimento das pessoas, em parte por compensações pecuniárias, em parte por ações sociais e atendimento de pleitos das pessoas e comunidades. Em todas essas situações, o mais importante para isso é assegurar o respeito e dignidade das pessoas atingidas. É preciso ouvir, compreender a dor das pessoas e tomar ações que as valorize e as dignifique. Esse foi um esforço que nós fizemos em ambos os casos mencionados. Um exemplo da minha experiência que merece menção foi a construção do memorial às vítimas de Brumadinho, que foi um pedido da Associação das Vítimas, a chamada Avabrum. Essa associação foi constituída pelas próprias vítimas após a tragédia e foi fundamental para permitir um canal de diálogo com as famílias das vítimas e um canal de escuta ativa pela Vale. Pudemos entender quais ações poderiam ser tomadas para ajudar as famílias a aplacarem as dores da perda. Uma dessas ações foi a construção de um memorial nos termos e na forma que as famílias pediram, sem qualquer intervenção da empresa. Foi uma obrigação assumida pela Vale para honrar a memória das vítimas e homenagear as famílias. É apenas um exemplo de uma forma de compensar, em parte, uma perda intangível. Outras perdas intangíveis existem, como a degradação cultural ou espiritual associada aos territórios afetados. Nos casos que eu mencionei, tivemos muitos debates sobre o impacto do rompimento sobre comunidades indígenas, por exemplo, quilombolas também, onde havia necessidade de compensar tais perdas. No caso de Mariana, muita escuta ocorreu com representantes das comunidades e autoridades que as representaram,
chegou-se a formas de compensação muito além de compensações individuais, mas com impacto sobre o bem-estar da comunidade. Também foram criados fundos de compensação, que eu vou mencionar um pouco mais adiante. Um outro exemplo que eu acho que merece menção foi, no caso de Mariana, o reassentamento de famílias pela construção de uma nova cidade. Foi um processo lento e complexo, bastante criticado pela demora, mas o fato é que, após definirmos o local do reassentamento, sempre em conjunto com as pessoas atingidas, cada família escolheu a arquitetura, a decoração, o desenho de suas casas, o acabamento, um processo cuidadoso visando atender à vontade de cada família. Após 4 anos, foi possível entregar quase a totalidade das casas. Hoje existe uma nova comunidade com escola, ambulatório, lojas, ginásio de esportes, já está em funcionamento. De novo, não se desfaz o passado, mas foi possível atenuar o sofrimento das pessoas e oferecer um novo começo para as famílias que perderam tudo. Outro grande desafio é conciliar a necessidade de reparar danos coletivos com a individualização de prejuízos específicos. Em caso de danos de massa, muitas vezes não é viável identificar cada vítima ou calcular o impacto financeiro de forma personalizada. Isso gera grandes desafios como qual critério adotar para compensar vítimas que não são identificadas. Critérios genéricos baseados em médias estimativas podem gerar desigualdades e, por isso, precisam ser ajustados conforme o caso. Dificuldade para comprovação individual de danos. Muitas vezes, vítimas enfrentam obstáculos para comprovar a extensão dos seus danos, especialmente em casos de longo prazo, como os relacionados à contaminação ambiental ou de produtos nocivos. Outra, carência de dados científicos robustos e conflitos de interesse, muitas vezes, entre os agentes responsáveis pelo desastre e comunidades impactadas. São desafios que a gente encontrou. Para lidar com essas situações, aplicamos algumas ideias, e eu destaco aqui algumas. Adotamos referências de jurisprudência, por exemplo, nacional e internacional, buscando estudos científicos para quantificar danos. Fizemos escutas com ONGs e com entidades especializadas em cálculos de danos, como a LACTEC no Brasil, a FGV, a Caritas e várias outras dessa natureza. Para danos individuais, nós adotamos uma avaliação caso a caso, procurando quantificar perdas individuais pela somatória de elementos que as pessoas traziam. Por exemplo, para perdas de atividade econômica, adotamos estudos e parâmetros aprovados por entidades científicas. Para bens móveis e imóveis, adotamos critérios de mercado, sempre buscando os mais altos disponíveis. Em cada situação, construímos acordos individuais. Quando enfrentamos a dificuldade de comprovação dos danos, adotamos o conceito de rough justice, onde reduzimos o nível de exigências para comprovação, nível de exigência documental. Quantificação dos danos de massa envolve sempre métodos estatísticos, probabilísticos, estimativos e frequentemente geram críticas pela precisão e até pela injustiça. Alguns desses problemas, podemos falar de modelos baseados em amostras, podem não refletir a realidade de toda a população. Incerteza científica é outro problema, que os danos relacionados à saúde, muitas vezes não há consenso científico sobre os impactos, então é uma guerra de laudos que surge daí. E valoração de danos morais existenciais, muitas vezes, é mais subjetiva e suscita debates que precisam também gerar consenso em algum momento. Por isso, a escuta com as comunidades é tão essencial. Outra alternativa que eu já adiantei, que é frequentemente utilizada, que foi utilizada tanto no caso de Brumadinho quanto de Mariana, é a criação de fundos de reparação. Permitem compensar um grande número de vítimas sem processos individuais, e esses fundos são muitas vezes destinados a programas de distribuição de renda, programas de integração das pessoas, programas de avanço e de melhoria das condições de educação e saúde e de sociedade. Os fundos trazem outros desafios, naturalmente, se os valores forem suficientes, sempre você precisa superestimar o valor para assegurar que sejam suficientes para atender as demandas. A supervisão dos fundos é problemática, você precisa ter certeza que tem transparência e gestão adequada, e danos nem sempre são homogêneos, o que você precisa, então, achar maneiras e critérios que consiga distribuições equitativas. Por fim, a quantificação de danos de massa enfrenta sérios questionamentos éticos. O valor de vida, o valor de sofrimento humano. Muitos criticam a ideia de precificar a dor.
perda de entes queridos, a destruição de comunidades. E, naturalmente, não é possível fazer isso. Por isso que eu disse no início, não se apaga o passado, o que se faz é se busca formas de atenuar. E a compensação justa e a indenização adequada é aquela que consegue atenuar a dor, não substituir uma vida nem pagar pela dor. Em conclusão, eu diria que a quantificação dos danos em tragédias ambientais é o processo mais vital para assegurar a justiça e promover a restauração de ecossistemas e comunidades. Embora seja um desafio técnico e ético, é também uma oportunidade de aprimorar políticas públicas e de reforçar a importância da preservação ambiental no desenvolvimento sustentável. É o tema mais complexo e controverso no campo do direito, dos que eu já lidei, especialmente em litígios de responsabilidade que envolvem grande número de vítimas, impactos difusos, como desastres ambientais. Exige um equilíbrio delicado entre eficiência, justiça, viabilidade prática e ética. Embora haja avanços legislativos e metodológicos em curso e mais outros que são necessários, eu insisto que o principal desafio está em garantir que as vítimas sejam tratadas com dignidade e respeito. Ouvir as vítimas, criar canais de escuta, pela minha experiência, é o mais essencial. Compreender o impacto na perspectiva das pessoas atingidas é o principal pilar para encontrarmos esse equilíbrio. E, em todos os casos, é fundamental que a solução seja célere, que não se arraste por muito tempo, porque quanto mais se demora, mais injusta será a solução ao final, ou pelo menos será percebida assim. Então, eram esses os comentários, do ponto de vista prático, que eu trago pela minha experiência. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Vamos ouvir agora a ministra Grace Mendonça, por favor, tem a palavra. Bom, boa tarde a todos. Vou me levantar, mas fiquem tranquilos que eu não vou fazer nenhuma apresentação, não, viu? Não vou cansá-los. Bom, uma boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar essa mesa tão prestigiada, cumprimento todos os amigos aqui presentes. Quero aqui fazer um cumprimento mais do que especial ao nosso ministro Francisco Rezec, que eu tenho certeza absoluta que é uma referência para todos nós. Um cumprimento também especial ao presidente da Confederação Nacional da Indústria, doutor Ricardo Alban, nosso professor Fred Didier, e todos os amigos que estão aqui conosco, não só aqueles aqui presentes, né, doutora Cristiane, mas também aqueles que nos assistem aí também pelas redes. Um parabéns especial a toda a equipe que organizou esse evento, na pessoa da doutora Cristiane. Enfim, não vou cansá-los, final de dia, eu sei que já estamos todos muito bem abastecidos, não é, de informações que nos levaram a crer que o nosso sistema de justiça precisa ser aprimorado, informações que nos levaram a crer que todos os atores do sistema de justiça também precisam trabalhar com uma perspectiva nova de redução da litigiosidade, de buscar mecanismos outros que possam trazer soluções mais céleres para os nossos grandes embates, as nossas grandes questões. E sabemos todos nós que o nosso país, em especial nos últimos anos, esse tem sido o caminho que nós temos buscado trilhar. Nós estamos aqui num painel que nos propôs o seguinte eixo: conceitualização e quantificação do dano, né, ministro Coiva? E falando de conceito do dano de massa, falando de conceitualização e de quantificação do dano de massa, é sempre um tema que vai nos levar a buscar a referência do ato ou do fato que causou a lesão para determinada massa, para determinado grupo de pessoas. Então, a natureza desse evento lesivo, a natureza desse evento danoso é sempre algo que vai refletir diretamente nessa quantificação. Por quê? Porque quanto mais aspectos da vida daquela pessoa que faz parte daquele grupo atingido, quanto mais aspectos, quanto mais vertentes nós tivermos ali envolvidos no embate, por óbvio, a quantificação vai ser mais complexa. Se nós tivermos aí talvez um parâmetro para um determinado evento que tenha causado lesão, é só um negocinho que está pesando aqui, viu, gente? Aí fica empurrando aqui. Bom, enfim, mas se nós tivermos aí, levando em consideração
determinado fato lesivo ou um evento lesivo que tem atingido uma vertente eminentemente patrimonial da vida de determinada pessoa, dentro de determinado grupo, que nós estamos falando de dano de massa, obviamente que metodologias podem ser apresentadas, linhas de construção de uma indenização justa podem ser trabalhadas, mas, como ficou muito claro da exposição que foi falada agora para todos nós, e como tem sido colocado aqui também nos demais painéis, né, que foram apresentados, inclusive, no período da manhã, quando nós estamos diante de uma situação que envolve, por exemplo, um desastre de grandes proporções ambiental, nós sabemos que os aspectos da vida daquela pessoa que está engajada, que está dentro, faz parte daquele grupo, são múltiplos. E alguns desses aspectos, eles são imateriais, para se chegar num valor aferível do ponto de vista numérico. Nós sabemos dessa dificuldade. Então, o que se falar, e isso foi mencionado, inclusive, na fala que nos antecedeu, como aferir um valor, como quantificar aquele dano, quando aquela pessoa envolvida que faz parte daquele grupo, envolvida naquele evento, perdeu todas as suas referências. Ou quando, se não a própria vida. Dentro desse contexto, dessa concepção, nós sabemos que os desafios são enormes, os desafios são imensos, mas todos nós, atores do sistema de justiça, precisamos trabalhar com perspectivas inovadoras, buscando, obviamente, trazer para a realidade aquilo que é possível, aquilo que é realizável e de que forma nós podemos entregar para o sistema de justiça alguma solução que seja factível. Tudo isso tem impacto no tempo, nós sabemos. O tempo para o magistrado, que, obviamente, dependendo da complexidade para ele chegar no dano, vai ser um tempo mais prolongado. Mas nós temos aí o que se apresenta, ou tem se apresentado, como uma grande solução, que é realmente colocar as partes numa mesa de diálogo, buscando se chegar num entendimento, de modo a que as partes possam, a partir do engajamento, inclusive das instituições de Estado, chegar a alguma solução que possa ser apresentada ao Poder Judiciário e a autoridade julgadora ali desempenhar o papel dela de homologação, na linha do que foi falado pelo professor Fred Didier, com essa perspectiva muito clara do que implica uma decisão homologatória, por exemplo, de um acordo, e com isso ter uma pacificação social que é tão almejada. Eu acredito que isso realmente seja possível, que não é só um discurso, e a nossa experiência recente tem demonstrado que, a partir de uma boa vontade e de um engajamento, nós conseguimos chegar lá. Eu vou me permitir aqui compartilhar com vocês o que aconteceu comigo no período que eu assumi a Advocacia Geral da União. Vocês sabem disso, não o meu cargo efetivo, né, mas como advogada geral da União. Vocês sabem que, logo que eu assumi, eu recebi um e-mail. E eu vou permitir compartilhar essa história com vocês. Eu recebi um e-mail de um senhor de idade bastante avançada, ministro Rezec. E esse senhor, ele relatava a situação dele, me dizendo exatamente o seguinte. Ele falava assim: senhora ministra, eu sou um pai de uma criança que sofre de uma doença séria, e essa doença, ela precisa de um medicamento de alto custo, e eu não tenho a menor condição de arcar com o pagamento dessa medicação. Mas eu tenho uma ação que está em andamento aí, em que se discute a atualização da minha caderneta de poupança lá de trás. Aquilo que eu depositei lá atrás, nos planos econômicos, eu tenho essa minha discussão, e os meus advogados, eles me informam que eu teria direito a receber R$6.000. Mas eu quero dizer para a senhora que eu entrego o meu direito por R$2.000, porque eu preciso adquirir o medicamento para o meu filho. Foi aí que surgiu, foi o pontapé inicial para o acordo dos planos econômicos. Porque, quando recebi esse e-mail, imediatamente despertou aquela certeza de que, se esse senhor estava passando por essa dificuldade, e ele estaria disposto a entregar o direito por R$2.000 para fazer frente ao valor do medicamento,
quantas outras pessoas também não estariam ali interessadas em solucionar aquele problema e, finalmente, resolver uma demanda que já se arrastava no Poder Judiciário por mais de 30 anos? Foi, então, que nós abrimos a mesa de negociação na Advocacia Geral da União. Tivemos desafios enormes. Obviamente, o tempo não vai me permitir aqui mencionar todos, mas o primeiro desafio, quem tem legitimidade para sentar na mesa de negociação? Nós tínhamos o IDEC, de um lado representando os consumidores, mas nós tínhamos um levantamento de algo em torno de 1 milhão de ações tramitando perante o Poder Judiciário brasileiro. Quem mais representaria esses poupadores todos que pudesse sentar à mesa e ter legitimidade para a gente fechar um acordo? Foi então que nós chamamos, foi a ideia da constituição da FEBRAPO, que foi mencionada hoje aqui em um dos painéis, e a FEBRAPO congregou os demais consumidores, assumindo o então representante o compromisso de fazer o diálogo com todos os demais para que ele tivesse a legitimidade para sentar à mesa de negociação. Mas não só isso, depois da discussão, vamos partir da onde? Levantamos quais eram as ações, ministro Rezec, mas quais as ações estavam ativas, porque nós tínhamos um prazo prescricional que precisava ser respeitado. E aí, ministro Cuevas, começamos a trabalhar na questão de vamos considerar qual a jurisprudência para a gente dar o melhor encaminhamento, a prescrição de qual prazo que nós vamos considerar para que essas ações sejam consideradas ativas, e com isso nós fomos fazendo os filtros, e fomos trabalhando, dialogando com representantes dos poupadores e com representantes das maiores instituições financeiras do país. E hoje mesmo já tivemos aqui a fala do diretor jurídico da FEBRABAN, falando exatamente do acordo de planos econômicos. Bom, 55 reuniões de trabalho, 1 ano e 1 mês de trabalho intenso, uma vertente de engajamento completamente diferenciado. A cada reunião dessa, a imprensa, eu dizia isso, a imprensa ficava do lado de fora, e aí entra a questão da confidencialidade, a imprensa ficava à porta, porque isso tudo tinha impacto também na economia, valores impressionantes envolvidos em tudo isso, e nós ali trabalhamos durante esse período para apresentarmos ao Poder Judiciário a melhor solução. Quando fechamos finalmente o acordo, após essas 55 reuniões, e aqui eu vou me permitir só contar uma historinha a respeito desse percurso, dessa jornada ao longo desse 1 ano. Um certo dia, todas essas reuniões de negociação, eu conduzi na Advocacia Geral da União. E um certo dia, e essas reuniões eram sempre longas. Era um dia que eu bloqueava a agenda só para a gente seguir nas reuniões para discutir planos econômicos. Era só aquele o objetivo ali do dia. E, um certo dia, o presidente me chama para uma outra reunião, e eu deixei o pessoal conduzindo as coisas por lá. Eu falei, vão dialogando. Nós estávamos discutindo a questão do multiplicador. E aí tem a ver com o dano, do dano que nós estamos falando aqui. Qual que seria o multiplicador? Inúmeras reuniões para discutir qual que seria o multiplicador adequado para cada plano, porque era plano Bresser, Verão e o Collor 2, depois Collor 1 entrou também no aditivo de 2020. Mas nós ficamos ali, reuniões prolongadas, discutindo qual seria o melhor multiplicador, sabendo, senhores, que um lado apresentou o multiplicador lá em cima, o outro lado apresentou o multiplicador lá embaixo. E aí vem todo o trabalho da mediação para tentar chegar num ponto de consenso, até que esse multiplicador pudesse, de fato, nos permitir chegar num dano efetivo que pudesse ser reparado. Bom, só contando essa história. Quando, então, eu saio para essa reunião e voltamos, eu entrava para as reuniões com o presidente da República, eu deixava o celular do lado de fora. E aí, quando eu pego o meu celular e estou saindo da sala, tinha ali 1 milhão de mensagens. E de uma colega advogada pública, ela dizia, olha, a mesa de negociação, depois de... Isso já na reta final. A mesa de negociação foi rompida. Ninguém quer conversar mais. Tem um grupo numa sala, tem outro grupo no outro, só aguardando seu retorno. E eu me recordo que, quando eu retornei para essa reunião, com todos eles ali, eu me recordo que eles estavam decididos. Não faremos mais esse acordo. Tinham discutido e não tinham chegado no consenso. E eu me recordo que a minha fala foi a seguinte para eles. Quantas reuniões nós já tivemos? E as reuniões iam sempre os representantes dos poupadores e os representantes dos bancos e, normalmente, assessores, que ficavam também sentados na sala participando das reuniões. E eu dizia,
só considerando a presença nessa sala, quanto que vocês gastaram de passagem aérea para estarem aqui hoje? Quantos poupadores nós não pagaríamos só com os valores que foram gastos nas passagens aéreas? Então, será que isso não é também um fator de motivação para a gente seguir? E aí foi quando todos imediatamente, não, nós vamos retomar, vamos conversar, vamos chegar nesse multiplicador. Chegamos em 1%, que seria o percentual de multiplicação para cada plano econômico. Colocamos tudo isso no papel. Em relação aos montantes, ainda apresentamos, fizemos um levantamento, vimos que a maioria daqueles que tinham direito à reparação desse dano de massa, a maioria se enquadrava numa faixa X de valor, e essa faixa X de valor nós estabelecemos o pagamento sem nenhum tipo de desconto, ou seja, a maioria ia receber sem desconto algum. E depois fizemos um escalonamento em percentuais com desconto para poder viabilizar o pagamento para as instituições financeiras. As instituições privadas, elas não tinham muito problema, porque tinham valores provisionados. E também não só por isso, porque elas tinham um planejamento mais fácil de chegar lá. As instituições como Caixa Econômica e Banco do Brasil que tinham mais dificuldade, não porque não tivesse provisionamento, tinham, mas porque realmente tinha toda essa questão da dificuldade de se efetivar pagamentos em montantes muito elevados. Foi quando, então, fizemos o escalonamento e o pagamento em parcelas em 11 lotes, prestigiando os mais idosos. Os mais idosos receberam antes, e depois fomos seguindo pelo critério idade, até a gente chegar no último lote. E, para finalizar, que eu sei que eu já os cansei demais, eu só queria encerrar dizendo o seguinte: na solenidade de lançamento do acordo de plano... Sim, não posso deixar de mencionar esse ponto. Quando fizemos o acordo, um segundo, doutor Murilo, já encerro. Quando fizemos o acordo e finalmente assinamos, nós tínhamos um grande desafio: como levar isso para a Suprema Corte? Foi quando tivemos, então, a ideia de se levar ao Supremo Tribunal Federal para a homologação. Vocês se recordam que hoje o presidente da FEBRABAN mencionou ali quais eram as ações que estavam tramitando no Supremo Tribunal Federal. Nós tínhamos a DPF, sob a relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, 2 RS com repercussão geral, relatoria do ministro Dias Toffoli e outro de relatoria do ministro Mendes. Nós levamos na DPF. E o grande desafio: como homologar um acordo com efeito, dotado de efeitos concretos, numa ação de controle abstrato. O ministro Rezec pode nos dar uma aula a respeito disso, com certeza absoluta. Foi um desafio enorme, tivemos que superar, ministro Rezec. Isso que seria uma vertente teórica complexa para se chegar numa solução prática. Assim fizemos. Foi o primeiro acordo homologado pelo Poder Judiciário brasileiro no âmbito de uma ação de controle abstrato de constitucionalidade, homologado por unanimidade pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, e que, com certeza absoluta, é uma referência para todos nós, porque demonstrou, provou que é possível chegar lá. Na sessão depois, na solenidade, o lançamento desse plano, nós estávamos ali com o auditório lotado de pessoas já idosas, alguns com idade bastante avançada, e eu faço 2 registros singelos aqui. Um de um casal de idosos que, ao final, veio me agradecer. Imagina, eu que deveria agradecer, não é? Pela oportunidade também de poder contribuir. Mas um casal de idosos veio me dizer: olha, nós não temos mais nem como usufruir desse valor, mas com certeza absoluta vai ajudar no pagamento da faculdade do nosso neto. Isso marcou. E o outro, um casal de idosos falando: nós nunca fizemos uma viagem internacional, esse dinheirinho vai servir para a gente fazer a nossa primeira viagem internacional. E isso traz para nós um viés social importante e a certeza de que, quando se aposta no diálogo, quando se aposta no entendimento, quando se aposta na compreensão de que é preciso que um esforço conjunto permita que se chegue lá, a gente consegue, sim, trazer um resultado eficiente para todas essas pessoas que, de alguma forma, sofreram com aquele evento danoso. Então, chegar a ferir um dano individual, ou uma reparação individual a partir de um dano de massa, é um exercício mesmo que vai exigir muita criatividade, principalmente quando você está dentro de uma mesa de composição e de negociação, que vai exigir muita criatividade, que vai exigir muito esforço, muito empenho, mas a certeza de chegar lá é o que inspira a todos nós e, mais ainda, a transformação que isso pode permitir, ainda que singela, na vida de cada um dos atingidos. Eu quero agradecer muitíssimo a atenção de vocês, agradecer a doutora Cristiane pelo convite, uma honra poder participar com vocês e dizer que sou realmente um entusiasta de acordos. No âmbito da Advocacia Geral da União, não foi só o acordo de planos econômicos, no período da nossa gestão nós fizemos mais de 315 mil acordos,
o doutor Amarildo mencionou aqui, levantamos as questões do INSS, avançamos para uma mudança de cultura. É preciso mudar a cultura do conflito e transformar a perspectiva de que não, precisamos sempre aguardar o Poder Judiciário, que nós sabemos que está extremamente sobrecarregado. Não, nós podemos, sim, a partir do diálogo e do entendimento, chegarmos a um bom termo e chegarmos a uma conquista verdadeira de uma justiça mais rápida, mais célere, mais eficiente e transformadora. Muito obrigada a todos pela atenção e peço desculpas se os cansei. Dentro do tempo. Ministro Cueva, por favor. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu cumprimento inicialmente os meus colegas de painel, a começar pelo mediador, o Murilo Aragão, o Marcos Ferrari, o meu colega de turma e amigo, Alexandre Ambrosio, que infelizmente não pode estar aqui com a gente, a Grace Mendonça, a Cristiane Galvão, que também é organizadora do evento, os organizadores, a Laura, o ministro Gilmar, o José Roberto Afonso, eu estou vendo o Ingo ali no fundo, que também tem um trabalho muito instigante sobre a litigância ambiental, agora, que é um dos temas novos, né? Eu gostaria de começar a falar um pouco desse tema que tem sido objeto de até uma certa confusão. A gente vive uma crise aguda do sistema de justiça hoje, e há uma certa confusão conceitual sobre o que seja litigância predatória e litigância de massa. Litigância de massa é um fenômeno que nós temos vivido ao longo das últimas décadas, crescentemente. Dificilmente lidamos com isso. Acho que há um diagnóstico de que o nosso sistema de processo coletivo é relativamente bom, tem alguns problemas clássicos da representatividade adequada. No STJ, isso volta e meia reaparece e voltamos a rejulgar a mesma questão que já foi apreciada no Supremo. Cumprimento o ministro Rezec também, aqui, que nos dá a honra de estar aqui. Problema de eficácia subjetiva e eficácia territorial da coisa julgada são problemas que não foram resolvidos. A reforma do CPC há quase 10 anos perdeu uma grande oportunidade de reformar o processo coletivo no Brasil de maneira mais eficaz, de torná-lo mais eficaz. Eu acho que não é à toa que o professor Didier enfatizou com muita propriedade hoje que o processo coletivo no Brasil é impensável sem que se fale de acordos. Os acordos é que encaminham soluções objetivas e eficazes, como acabou de enfatizar muito bem o Alexandre. Quer dizer, não fossem esses acordos laboriosamente trabalhados ao longo de anos, não teríamos soluções adequadas para essas tragédias ambientais ocorridas lá em Minas Gerais, com o rompimento dessas barreiras. Seja como for, são fenômenos diferentes, a litigância de massa e a litigância predatória. Há alguns anos, no STJ, debatemos a questão da litigância oportunista, que se caracteriza pelo fato de, no nosso sistema, nós não termos uma barreira à entrada adequada. O acesso à justiça no Brasil é interpretado como o acesso ao judiciário e não a uma solução adequada do conflito, e isso faz com que não se leve em consideração nunca as taxas judiciárias adequadas que devam ser cobradas para impedir que haja um uso oportunista do sistema de justiça. Não é à toa que, como hoje já se falou, o sistema é visto muitas vezes como um cassino, uma aposta sem risco. As pessoas tendem a propor ações que são meramente oportunistas, porque, obviamente, não há risco nenhum. Com a reforma processual de quase 10 anos, isso tendencialmente começa a mudar honorários recursais, algumas sanções processuais, mas não muito. A realidade brasileira mostra que, paradoxalmente, quanto menor o IDH, mais caro é litigar, ou seja, nos estados do Sul e Sudeste, que tem o IDH maior, é mais barato litigar do que nos estados do Norte e Nordeste, e isso não se resolve em grande medida porque a União, até hoje, não exerceu a sua competência concorrente de legislar nessa matéria de taxas judiciárias, custas judiciais,
há uma disparidade, há uma cacofonia de conceitos nessa área, cada Estado legisla de um modo, e não há uma legislação quadro da União que dê uma certa harmonia e que crie balizas mínimas e máximas e incentivos econômicos para evitar esse uso oportunista do sistema de justiça, que é clássico no Brasil, e explica, em grande medida, esse número desarrazoado que nós temos de processos no Brasil. 84 milhões de processos no Brasil é o número que normalmente se cita, é o número que o ministro Barroso tem citado normalmente. Há uma resistência enorme a mudar isso. Sempre que se tenta discutir esse tema, há entraves, ninguém quer discutir esse tema e realmente reavaliar nem as custas judiciais, as taxas judiciárias e nem o benefício à assistência judiciária gratuita, que é deferido de maneira inconsistente, errática e, muitas vezes, por culpa mesmo do STJ, é revisto, ainda que o juiz de primeiro grau, diligentemente, verifique se o postulante do benefício faça jus ou não a ele. Recentemente, de uns tempos para cá, nós temos um outro fenômeno que é diferente dessa litigância oportunista, que é a litigância predatória. Aí nós já falamos de abuso de direito de ação, de fraude. Há vários casos, lamentavelmente, que têm sido identificados, né? Em São Paulo, o Tribunal de Justiça de São Paulo já identificou pelo menos 330 mil casos e estima que isso cause um prejuízo de cerca de 3 bilhões de reais por ano ao funcionamento do judiciário. No estado do Mato Grosso do Sul, isso gerou um IRDR que acabou gerando um repetitivo em julgamento na Corte Especial do STJ, de relatoria do ministro Moura Ribeiro, no qual se discute a possibilidade de um magistrado, diante de indícios de fraude ou de abuso de direito, pedir uma atualização da procuração ou informações fidedignas de que aquela demanda é autêntica. Na verdade, isso são providências que, a rigor, não demandariam nenhum enunciado do STJ que complementasse a lei. O juiz já pode fazer isso, mas chegamos ao ponto de exigir que haja um enunciado do STJ com caráter repetitivo, com eficácia erga omnes, para que o juiz possa, então, exigir que haja uma comprovação de que aquela demanda é autêntica, existe, e de que não há uma fragmentação indevida, de que não há qualquer abuso de direito. A OAB, lamentavelmente, se opõe a essa tese proposta, ao entendimento de que isso seria criminalizar as ações judiciais e a própria atividade da advocacia. Isso evidencia, então, que nós vivemos uma crise profunda do sistema de justiça que talvez exija algumas reformas pontuais legislativas, mas, sobretudo, que exige uma gestão nova do sistema de justiça, né? A começar, como disse, pelas taxas judiciárias, por uma revisão da assistência judiciária gratuita, por uma ênfase nos métodos adequados de solução de conflitos, sobretudo nesses casos de litígios de massa, onde, de fato, chegando ao ponto da quantificação do dano de massa, não há, até agora, em nenhum país do mundo, nenhum método confiável que seja possível de adoção universal. Nos Estados Unidos, por exemplo, se nós olharmos para as chamadas bellwether lawsuits, onde se procura parametrizar o valor de dano por métodos estatísticos, e isso também é sujeito a muita controvérsia. A própria Suprema Corte chegou a invalidar um caso que usou um método estatístico. Na Alemanha, que serviu de paradigma para a adoção no Brasil dos IRDRs, né, com a criação dos chamados Musterverfahren, a partir daqueles casos rumorosos da Deutsche Telekom, e agora com o chamado Dieselgate, esse escândalo da Volkswagen, que tentou mascarar os valores de emissão de diesel dos seus motores.
não há uma solução adequada para parametrizar o valor do dano. Isso tem gerado muita controvérsia, muito ruído, muita discussão, e talvez seja o caso, além de uma outra eventual reforma legislativa que possa, como disse no início, aprimorar o sistema do nosso processo coletivo, criar um sistema de gestão do processo que crie um incentivo mais efetivo a soluções consensuais nesses casos de litígios de massa. Quais seriam esses sistemas? Talvez câmaras de conciliação. A ministra Grace acho que já adiantou isso com muita propriedade, né? No sistema da AGU já existem isso. Na época em que ela atuava, hoje isso tem sido aprimorado. Nós vivemos já um sistema hoje em que a arbitragem no setor público tem avançado muito, a mediação e a conciliação no setor público tem avançado. É preciso avançar nessa área, é preciso que o judiciário invista mais, é preciso que as partes invistam mais, é preciso desarmar algumas armadilhas que existem para essas soluções consensuais. Eu, há alguns anos, por exemplo, premido pelo fato de que na minha área, no STJ, nós temos um número muito expressivo de ações revisionais bancárias. O ministro Salomão e eu fizemos um seminário sobre o ombudsman bancário, que é uma solução adotada na Inglaterra, sobretudo, que é uma solução pré-judicial que exige que o jurisdicionado, diante de uma demanda revisional, primeiro se apresente a esse ombudsman até um certo valor e essa demanda, em princípio, terá uma solução ali. Ele, obviamente, pode recorrer ao judiciário se precisar, mas quase tudo é resolvido ali. No Brasil, isso seria uma possível solução para esse tipo de demanda, que envolve direitos individuais homogêneos, mas um dos grandes entraves é a quase tarifação do dano moral que muitas vezes é associado a essas ações revisionais, assim como também nas demandas associadas à negativa de cobertura de plano de saúde, né? Muitas vezes considera-se que o dano é em ré ipsa, ainda que nós já tenhamos no STJ fixado uma jurisprudência no sentido que o dano moral deva ser fixado caso a caso, de acordo com as características de cada sofrimento, do abalo psíquico sofrido em cada uma das circunstâncias. Temos que avançar nesse sentido, desarmando algumas dessas características do nosso ordenamento e da nossa jurisprudência que impedem que haja incentivos a uma negociação efetiva, que todos se coloquem à mesa de boa-fé, negociem e cheguem a parâmetros objetivos e razoáveis para definir valores que sejam aceitos por todos. Obrigado pela paciência. O ministro Cueva foi econômico, né? Foi preciso, né? Podia ter avançado um pouco mais, mas... Eu posso falar mais também. Eu estava sem água, mas então sobra tempo para o debate. Vamos ouvir agora o doutor Marcos Ferrari, por favor, o olhar econômico e empresarial da questão. Obrigado por estar aqui intermediando esse debate. O Murilo é uma referência em Brasília e sempre faz todos os trabalhos com muita competência. E aqui está sendo a mesma forma. Te agradeço muito. Cumprimentar os colegas de painel, ministra Grace, ministro Cueva, Cris, também Alexandre. Também agradecer ao ministro Gilmar Mendes pelo convite, de estar aqui participando desse debate. Bom, como o Murilo já colocou aqui no início, eu não sou advogado, sou economista, né? E também sou presidente executivo da Conexis. E, normalmente, o presidente executivo ele fala um pouco sobre tudo e tudo sobre nada. Então, aqui eu vou tentar discorrer um pouquinho sobre o tema, mas antes, me permita explicar o que é a Conexis, né? Porque talvez seja a primeira vez que a gente está participando desse fórum, e também alguns grandes números do nosso setor. Tá? A Conexis é o sindicato patronal das operadoras,
Então, nós representamos as grandes operadoras do Brasil, né, citando nomes aqui, TIM, Vivo, Claro, Oi, Algar e Sercontel, são as grandes empresas de telecomunicações, ou podemos dizer que são as incumbentes, né, no processo de privatização. Né. O setor, ele representa hoje 3% do PIB, tá? Tem uma receita cadente, a receita vem caindo ao longo dos últimos 10 anos, por questões que não vai aqui ao debate, contribui com 60 bilhões de tributos por ano, e aqui vou falar 2 números que acho que são importantes para o debate aqui. Né? Nós temos 340 milhões de contratos ativos, 340 milhões de acessos, ou seja, um celular é um acesso, uma telefonia fixa é um acesso, né? São acessos que nós, vamos dizer assim, que o usuário, de alguma maneira, acessa o setor, o sistema de telecomunicações, as redes. Né? Ainda tendo esse número gigantesco de clientes, de contratos, né? As nossas reclamações caíram 55% nos últimos 5 anos. Tá? Então, nós tínhamos quase 3 milhões de reclamações ano, caímos para 1.300.000 reclamações. Então, uma queda extremamente significativa. Tá? Bom, dado o nosso grande volume de contratos ativos, né, e mesmo com a redução das reclamações, nós somos, naturalmente, um setor que tem uma alta escala por definição. Né? Qualquer coisa que faz telecomunicações é grande. Né? E, nesse contexto, né, nós nos configuramos como um dos principais setores alvo, né, vamos dizer assim, de comportamentos oportunistas relacionados justamente ao processo de litigância de massa. Né. Recentemente, a gente fez um levantamento geral, né, e, só para dar um exemplo, não vou ser exaustivo aqui, de 2020 a 2023, nós identificamos que 4 agentes, né, ajuizaram 30 mil ações por dano moral. Tá? Porém, desses 30 mil casos, 75 foram extintos por improcedência no pedido ou por falta de mérito. Qual é o problema disso? O problema é que isso gera custo. Nós, na economia, chamamos de custo de oportunidade. Toda vez que nós alocamos um custo, né, um recurso para uma determinada ação, eu tiro o recurso de uma outra atividade que poderia ser melhor empregada. O que significa para a gente? Né? Usar esse recurso para montar equipe, contratar advogado, para tratar desses temas, dessas ações, significa que esse recurso está competindo, por exemplo, como expandir mais a banda larga, né? Colocar e melhorar a cobertura, melhorar a qualidade da internet. Ou seja, o que nós, né, a minha equipe me passou aqui, quando a gente chama de litigância predatória, né, justamente a grande questão, quando se fala desse tema, é o custo que gera. Esse é o custo que gera para a setor de telecomunicações. Mas quando a gente amplia o leque e coloca os dados de maneira geral, pegando todo o processo de litigância, como que isso gera um grande problema para a sociedade, né, nós chegamos ao número, né, que chama bastante atenção. Né. O cálculo que nós achamos diz o seguinte, que cada processo hoje custa em torno de, mais ou menos, né, o custo que se tem ao erário público em torno de R$8.000 a R$9.000 por processo. Né. Isso dá um impacto, fazendo um cálculo geral, de em torno de 17 bilhões de reais, ou seja, é um custo que é imputado justamente ao erário público, né, por ações derivadas de comportamentos oportunistas.
Nós acreditamos, né, Murilo, por exemplo, se tivesse como combater essas ações, vamos chamar assim, advindas de comportamentos oportunistas ou litigância predatória, ajudaria, por exemplo, o ministro Haddad, né, a conseguir aí o seu processo de ajuste fiscal. Né. Além disso, né, nós percebemos também que o processo, durante a sua tramitação, aumenta bastante, porque justamente há um sobrecarregamento, né, da análise judicial, e o tempo médio de avaliação de cada processo aumentou de 364 dias para 930 dias. Tá? Ou seja, quando se fala em quantificação do dano de massa, né, o cálculo, além da complexidade que o Alexandre apresentou aqui, como são temas, como se relaciona a temas tão complexos quanto que ele tratou, né, existe também uma questão de comportamento oportunista que polui justamente o cálculo desse dano de massa. Né? E é justamente esse custo, né, que nós entendemos que, de alguma maneira, nós precisamos avançar como sociedade, né, juntando tanto o Poder Judiciário como também as inteligências dos interlocutores envolvidos. Né? Aqui nós temos dois setores que estão altamente afetados, né? Telecomunicações e o sistema financeiro. Né? Nós temos um centro de inteligência também. Né? Então, talvez uma ação coordenada entre os atores, a gente consiga, de alguma maneira, endereçar soluções para que, de fato, haja uma redução e uma queda nesse processo, reduzindo o custo para a sociedade. O custo para o consumidor, porque, ao reduzir o custo do erário público, na verdade, é uma redução para o consumidor, o custo para o setor público e o custo, justamente, para os setores envolvidos. Essa redução do custo, ela acaba aumentando a eficiência do sistema. Tá? Estou falando como economista, eu sei que não é simples. Né? O ministro Cueva colocou aqui umas questões importantes, a ministra Grace relatou, né, uma experiência bastante exitosa na AGU. Nós trabalhamos no mesmo governo, eu trabalhava na área econômica, né, a ministra Grace é a ministra da AGU, e, sem dúvida alguma, o que nós, enquanto setor, pensamos e trazemos para a discussão é como nós podemos, de maneira conjunta, né, buscar soluções justamente para aumentar a eficiência da avaliação e quantificação do dano de massa, sendo mais preciso e com menos risco aos comportamentos oportunistas e também à litigância predatória. Né? Por fim, Murilo, como uma sugestão, eu fiquei super feliz anteriormente no painel, né, a Daniela, conselheira do CNJ, justamente colocou que já há experiências com inteligência artificial justamente para identificar esses casos de comportamentos oportunistas e litigância predatória. Então, é uma sugestão que a gente coloca, porque o setor de telecomunicações ele atua muito forte nessa área de IA, né? Assim como também o setor financeiro. E, sem dúvida alguma, eu acho que a IA, ministro Cueva, ela pode ajudar bastante. Já está ajudando em várias áreas, na área médica, na área agrícola, na área de consumo de energia, e eu acho que ela também pode ajudar no sistema judicial do país. Tá? Então, fica essa minha última contribuição, Murilo, e encerro por aqui. O economista fala pouco, 10 minutos, e falando sobre direito, menos tempo ainda. Obrigado. Obrigado. Bom, vamos ouvir agora a doutora Cristiane Coelho, encerrando o painel. Ótimo. Obrigada, Murilo, por me passar a palavra. Eu gostaria de agradecer os membros desse painel por
me acompanharem nessa última fala, na pessoa do ministro Ricardo Cueva. Também falo em pé aqui, não para lhe passar vontade, doutor Alexandre, cujas muletas vejo atrás do senhor aqui, mas para aproveitar a oportunidade de desejar-lhe melhoras o mais cedo possível. Queria agradecer também todos os que aqui ainda se encontram, na pessoa do ministro Rezec, cuja admiração é enorme, ministro, e aqui estou para aprender com o senhor amanhã. E agradeço, finalmente, ao FIB por ter me oportunizado confeccionar e chamar todos esses integrantes desses painéis para conversarmos sobre o problema do litígio de massa, que é uma questão que envolve o setor financeiro, do qual hoje eu faço parte, mas que também tem trazido à tona, que também tem sido dragado nos problemas climáticos, né, que tem ocasionado desastres ambientais, que tem também trazido a questão da litigância de massa para muitas indústrias brasileiras e afetado também sobre outros ângulos, talvez muito mais difíceis aqui, e trazido o desafio da gente tentar quantificar os danos. Ouvindo aqui o doutor Alexandre, falei, nossa, ali no setor financeiro a gente está até com uma tarefa um pouco fácil, né? Nós não temos aqui a dimensão ambiental diretamente, a gente não tem a dimensão histórica, né? Mas nós temos, sim, o problema da quantificação dos danos morais. E esse é um problema que nos aflige e que, por causa exatamente do tópico que o ministro Cueva traz, né, o preço de litigar no Brasil não é um alto preço. Então, nós temos eu não gosto de chamar desse nome, da indústria do dano moral, da indústria limpa-nome, a gente acabou chamando, né, por esses nomes pejorativos, mas são nomes que identificam exatamente o que a gente acaba vivendo num dia a dia, né, que é a multiplicidade de ações e a grande dificuldade de separar o joio do trigo, né. Eu não quero diminuir as ações aqui, existem erros das empresas, existem falhas, existe a necessidade de responsabilização, e existe um momento em que a empresa, depois de muito tempo, né, ministra, litigando para um lado, litigando para o outro, senta-se e fala, pronto, vamos parar aqui, vamos tentar entender o que é o menor custo, como trouxe aqui o Marcos Ferrari, né? Às vezes a gente está trabalhando numa litigância sem fim, 30 anos de litigância, e perdendo a possibilidade de investir naquilo que seria o melhor. E qual que é o problema do tempo que a gente tem tido nas ações de massa, né? O tempo ele multiplica o valor do dano, a gente está muito acostumado com a ideia da aplicação de inflação. O tempo faz com que as provas que a gente precise levar para a quantificação do dano, eles se percam, a memória se perde. Então, o tempo é um fator muito importante. E por que o tempo é muito importante? A gente tem uma dificuldade de trazer a quantificação do dano para dentro do judiciário. O judiciário, especialmente na estrutura que a gente tem brasileira, é uma instituição que requer um tempo longo de apreciação. A gente tem diversas instâncias, né, e que são inafastáveis. A gente não tem uma possibilidade de falar que vou decidir determinado tópico apenas na primeira instância. Eu posso abrir mão do recurso, eu posso abrir mão da instância do STJ, e então a quantificação de dano passa a ter o mesmo trabalho, ou um trabalho até mais hercúleo, do que o que a gente tem quando a gente está falando da verificação da ocorrência de culpa, da verificação da legitimidade das partes. Então, por mais que a gente fale de litígio de massa, né, o direito de litigar sendo reproduzido ali no homem-massa, né, ministro do Ortega y Gasset, né, a gente tem o homem-massa que está ali submetido ao mesmo contexto fático. Quando eu falo da quantificação de dano, isso se perde. E aí eu preciso tentar individualizar. E aí os instrumentos que o judiciário dispõe não são os melhores. E é por isso que, quando o ministro trouxe a ideia do ombudsman bancário, ministro, eu percebi que esse mecanismo do ombudsman bancário, que era a ideia da gente tentar trazer a quantificação de dano para um outro instituto, que não é um instituto da justiça, a gente traz, por uma outra via, a ideia da solução consensual, que eu vejo, por exemplo, a Vale tendo buscado, a Braskem tendo buscado nos seus acordos, de trazer, olha,
eu ouvi aqui o professor Didier explicando o mecanismo do acordo, né? Não é uma assunção de culpa, é uma assunção de vou pagar por este dano, né? E onde eu vou quantificar este dano? A ideia do acordo é trazer uma possibilidade de conversar sobre como quantificar este dano numa instância que não é o judiciário, que torne todo esse tempo mais rápido da quantificação de dano. Isso porque, como disse o ministro Cueva, né, nem mesmo dentro do judiciário a gente não tem um padrão universalmente aceito, né, e nem poderia ter, ministro. Tenho muitas dúvidas se a gente um dia chegaria lá, né? A gente tem um mecanismo, por exemplo, já do STJ, que a gente fala que foi assim cristalizado na nossa jurisprudência, a cristalizar, né? Mas tem sido cada vez mais adotado na nossa jurisprudência o princípio avançado pelo saudoso ministro Sanseverino da apuração bifásica, que requer uma primeira fase em que eu preciso tentar achar um padrão do litígio de massa, um padrão de quantificação do dano. E, a partir desse padrão, eu colocaria para cima ou para baixo, a depender de algumas questões concretas. Ora, primeiro, né, isso requer que, primeiro, eu tenha uma linearidade, uma estatística muito grande dentro do Poder Judiciário. Muito difícil de se fazer, muito difícil de se chegar lá. Então, o que eu tenho aqui para acrescentar é essa tentativa do próprio sistema bancário em conversar, em tentar entender quando que o litígio de massa é efetivamente um litígio de massa e não um litígio predatório. Então, já estou até aqui confessando à conselheira Daniela, que me precedeu, ao ministro Mauro Cueva, que foi muito importante na adoção da Resolução 159 do CNJ agora, em dizer que já estou num mundo em que a gente já conseguiu separar a litigância predatória da litigância de massa. E reconhecendo que no litígio de massa eu vou precisar quantificar. E quando precisarei quantificar, vou precisar aprender aqui com as soluções dadas pelo setor minerário, com a Vale, com o trabalho que o professor Didier está fazendo, de como é que a gente quantifica os litígios de massa, os danos morais, que o nosso setor, né, o meu, o teu, a gente invariavelmente vai continuar sendo empurrado para enfrentar, porque a gente vive nessa sociedade em que, quando a gente faz algum errinho, a gente precisa ajustar para muita gente, né? Então, eu agradeço e fico aqui à disposição para maiores debates. Obrigada. Bom, caminhando para o final aqui, eu apenas vou usar um recurso tecnológico que eu quero mostrar para o ministro Cueva, que é um dos mais tecnológicos membros do Judiciário brasileiro, é o Plaud, que grava, transcreve, faz o mapa mental. Então, eu vou lhe mostrar como funciona. Eu fiz algumas anotações aqui a título de encerramento, e é evidente que a questão traz imensas reflexões. E eu aqui anotei algumas, fruto do debate, e começo pela litigância oportunista, que realmente é uma questão séria, principalmente num país como o nosso, que tem uma vocação para a litigância provada pelo número absurdo de ações que tramitam no judiciário. Lembro uma vez que, num debate, um jurista americano dizia: não, lá na Suprema Corte são 1.000, 2.000 ações, mas se escolhe quais ações, chega a 800. Aí uma juíza do Tribunal Regional Federal disse: na minha mesa tem 4.000 ações. Então, ela julga muito mais do que toda a Suprema Corte americana. Então, obviamente que tem alguma coisa errada, né? Não funciona no mundo de hoje isso. E a litigância oportunista, sem dúvida, é um problema. E traz outro problema, que é a legitimidade de quem demanda. E isso hoje é óbvio em vários movimentos que ocorrem no judiciário brasileiro e internacional relacionados a questões brasileiras. Há também o desafio da produção de provas, porque são danos de massa que envolvem milhares de pessoas, comunidades. É complicado até a própria produção de provas. Eu me lembro que, no caso de Mariana, a lista de vítimas ficou aberta há muitos anos,
posterior à tragédia. Tanto é que pessoas que nem viviam lá poderiam se inscrever posteriormente à tragédia como vítimas do que aconteceu. Então, obviamente, isso traz uma imensa distorção a todo o processo. E, provavelmente, algumas pessoas que nem foram vítimas terminaram sendo indenizadas por conta dessa fragilidade na produção de provas de quem deveria realmente merecer tal fato. O cálculo do dano em si é outro problema, porque não existe uma metodologia clara, nem pode existir. Ela vai ser submetida a critérios objetivos que são relacionados ao episódio em si. Há uma modelagem estatística, há uma modelagem individualizada, porque muitas vezes o dano é coletivo, mas a repercussão é individual e varia de pessoa a pessoa. E pode haver uma avaliação top-down, trazendo de cima para baixo, principalmente quando se trata de grandes comunidades. Há também outro desafio a própria eficácia da decisão, porque não adianta fazer ter uma decisão que satisfaz a opinião pública na linha do prende e arrebenta e não se consegue executá-la, porque ela não é factível, ela não tem condição de ser executada. Então, isso também é uma questão que deve ser levada em conta e que muitas vezes dialoga com esse fenômeno da mediatização da justiça e que pressiona também o próprio julgador a não se opor, muitas vezes, ao que pensa a sociedade a respeito de determinado assunto. Principalmente num país que tem uma tradição histórica, que diminui ano a ano, década a década, de se vilanizar o empreendimento privado. Há também a questão do equilíbrio nas reparações, elas devem ser justas em todo sentido e, sobretudo, não significarem penas de morte para as empresas. Até porque, se essas reparações terminam inviabilizando as empresas, isso afasta os investidores, favorece a cultura rentista, favorece se vender o patrimônio e aplicar e viver de renda, ainda mais com juros confortáveis que existem no Brasil. Então, não há como separar essas decisões de uma conjuntura econômica que existe no país. Isso é muito importante, no país não, isso no mundo também. E há ainda a ameaça do Fórum Shopping, que é bastante confortável. Você escolhe a vara, a corte, que vai julgar o seu caso. E, principalmente, vilanizando o sistema judiciário brasileiro, comparando o sistema judiciário brasileiro a outros países que nem existe sistema judiciário de verdade. Isso é uma ameaça e significa até, e eu escrevi sobre isso, uma espécie de colonialismo judicial com relação ao Brasil. Então, a gente transfere, por não confiar na justiça brasileira, a decisão de fato brasileiro para uma corte internacional, seria a mesma coisa que amanhã os espanhóis, vítimas dessa enchente, que ocorreu agora recentemente, resolverem processar a empresa espanhola de energia no Brasil, né? Porque ela existe no Brasil, existe lá também, então vamos processar no Brasil, porque lá no Brasil talvez a justiça seja mais sensível aos nossos argumentos. Então, isso é uma reflexão que é importante. E, por fim, esse caldo todo gera insegurança jurídica, gera aumento de custo. Principalmente, se nota uma visão de litigância contra setores estratégicos brasileiros, que são muito importantes na pauta de exportações do país. À medida que se vilaniza esses setores ou se expõe esses setores à possibilidade de serem punidos lá fora, ou porque o desmatamento, ou porque a carne, como disse o deputado francês agora, não é adequado e isso geraria uma ação no exterior, isso aumenta o custo financeiro, aumenta a insegurança jurídica e se insere dentro de uma guerra comercial. Então, nós aqui temos que ter, e eu, no meu caso, não só como advogado, mas como cientista político, eu olho também essa questão sob um ponto de vista geopolítico. Ela não é só apenas uma discussão jurídica. É evidente que tem todos os aspectos jurídicos, tem comunidades envolvidas, tem comunidades desassistidas juridicamente que necessitam serem protegidas, mas há também componentes geopolíticos. E hoje a Justiça, ministro Cueva, não pode deixar de observar esses aspectos.
quando tratar dessas questões. Não é apenas a letra fria da lei. Existe também uma conjuntura, uma circunstância que deve ser examinada. E aqui eu levanto só algumas, porque eu não sou palestrante, de enxerido, fiz essas considerações apenas para apimentar o final do nosso debate. Muito obrigado a todos e agradeço que o índice de sono foi realmente inexistente. Então, vocês gostaram muito do que foi falado aqui. Muito obrigado a todos.